Olá, hoje eu estou aqui para falar do transtorno de personalidade borderline ou a personalidade limítrofe. Bem, esse transtorno de personalidade é um dos mais complexos transtornos mentais. É um transtorno que a pessoa que tem esse transtorno apresenta uma instabilidade muito forte em tudo, nos sentimentos, em tudo. E assim, ela tem uma carga emocional muito forte, assim, é tipo 100% emoção. E quase assim 0%, quase 100% emoção e 0% de razão. Até se compara uma pessoa quando está nesse processo, né, nessa crise, ela é comparada à paixão, o sentimento que a pessoa tem é comparado à paixão, é um sentimento assim muito impulsivo, compulsivo, intenso. É assim, tipo, a pessoa só pensa naquela pessoa, só sente aquela emoção. É um transtorno no qual a pessoa precisa do outro. Uma das características mais fortes é essa. A pessoa precisa do outro para se validar. Ela é instável e ela estabelece a estabilidade dela no outro. Então, ela depende muito do outro. Nos relacionamentos interpessoais, é muito difícil de conviver. Tanto difícil para a pessoa que tem a personalidade borderline, quanto para as outras pessoas que estão envolvidas. Tanto na família, tanto é relacionamento amoroso, quanto relacionamento de amizade, quanto relacionamento familiar. Essa pessoa, ela é muito insegura. Ela é insegura e ela tem, assim, ela tem uma angústia muito forte. E uma intolerância a um não. Por exemplo, basta o adiamento de um compromisso que estava certo com aquela pessoa, para que ela ia, né, um compromisso onde ela ia executar alguma coisa com aquela pessoa, e basta aquilo ser assim, adiado, mudado a data, alguma coisa assim, já para aquela pessoa se sentir mal, assim, já é um choque. O que seria uma coisa aceitável para outra pessoa, para a pessoa que tem esse transtorno de personalidade limítrofe, é totalmente caótico aquilo ali. Personalidade limítrofe, por quê? Porque esse transtorno, ele fica entre a psicose, é o limite, nas bordas. Ele fica entre a psicose e a neurose, né? É tanto que tem assim, muitas características da esquizofrenia. E para as pessoas que não conhecem bem, né, que não estudaram isso aí, não tiveram práticas com isso, ela pode ser, esse transtorno, ele pode ser confundido tanto com a esquizofrenia quanto com o transtorno bipolar. Só que existe uma diferença na intensidade e na duração dos sentimentos, né? O transtorno bipolar é extremamente ou eufórico ou extremamente triste, só que o transtorno da personalidade borderline vai além do humor, é uma instabilidade em tudo, sempre tendo o outro como para se validar. A autoestima dessa pessoa é muito assim atingida, não tem autoestima, é muito fraca, o alicerce da autoestima quase não existe. E essa pessoa, ela mesmo se deprecia, né?
aquela questão da autoestima, né? A pessoa não conhece o valor que tem, assim, não enxerga. E, assim, principalmente no grau de moderado ao grave, né? No grau leve, não. A pessoa tem consciência do que é, a pessoa sabe e percebe algumas coisas. Já no grau grave, a pessoa não tem consciência de si e sempre está colocando culpa nos outros, né? É um transtorno muito complexo e não é tão fácil diagnosticar por causa de algumas, né, confusões com outras psicoses, com outros transtornos psicóticos. E quando ele fica mesmo no limite entre a neurose e a psicose, né? Ele, quando está numa crise muito forte, ele pode apresentar muitas características do psicótico, né? Da pessoa que tem a psicose. A causa do transtorno, né, de personalidade borderline. Como a maioria das doenças mentais. A carga genética, né? A genética já é muito assim aceito, já é confirmado que existe a predisposição genética. Agora existem os gatilhos, né? Como ela pode chegar a se desenvolver, né? Assim. Várias causas. Uma das causas é a violência sofrida na infância, abuso ou abuso sexual na própria família, não necessariamente só na família, mas principalmente no meio da família. O abuso sexual, a negligência, né, com aquela criança que ninguém cuidava, que ninguém se importava, que não dava valor, assim a criança não se sentia querida e amparada, né? Muitos traumas vividos precocemente, né, pode desencadear. Também uso de substâncias, né, é uma das causas também que pode alavancar o transtorno de personalidade borderline, o limítrofe, né. E quanto ao tratamento, não tem cura, é crônico. Quando a pessoa desenvolve, é crônico. O tratamento serve para amenizar, né, as intervenções, é como o autismo. O tratamento é como no autismo, o tratamento não cura, mas ameniza, né, os sintomas. A pessoa pode melhorar muito com o tratamento, né? O tratamento com psiquiatra, com especialista, né? Psicólogo, psiquiatra com acompanhamento terapêutico, né? Psicoterapêutico. E a pessoa tem que ter um tratamento longo, em torno de 8 a 10 anos. O tratamento, a pessoa tem que estar sempre acompanhada, devido ser uma pessoa de instabilidade emocional muito forte. Aquela pessoa sempre tem que estar ali sentindo o apoio de parentes, de amigos, da pessoa amada, sempre tem que ter aquele apoio. É uma pessoa difícil de conviver? É, porque ela supervaloriza o medo dela de perder a pessoa, é frenético. É um medo muito grande e esse medo, assim, amedronta aquela pessoa que é amada pelo um borderline. Porque ele faz daquela pessoa, coloca aquela pessoa num pedestal, ele valoriza tanto aquela pessoa, ele depende dela. A estabilidade dele depende dessa pessoa. Então, ele precisa muito do outro para se validar. Isso é uma das coisas mais importantes para observar na pessoa de personalidade borderline. Ele está sempre buscando no outro. E eles são também os melhores artistas, os melhores atores e atrizes, são pessoas de personalidade borderline. Porque eles desenvolvem tão bem o personagem, eles pessoalmente, precisam de identidade. Eles não têm uma identidade internamente e eles sempre estão precisando de outro,
né? Ele sempre está com aquele vazio existencial. E quando ele se apega a alguém, ele está sempre precisando daquele alguém, assim como o amparo emocional, como tudo, né? Então, ele quando vive um personagem, né, na hora que está sendo um ator ou uma atriz, ele vive tão intensamente aquele personagem que quando aquela peça, ou aquela novela, ou aquele filme acaba, ele fica sentindo falta de viver aquele personagem. E há indícios que Marilyn Monroe era borderline, né? Tinha transtorno, né, dessa personalidade. São pessoas muito amáveis, quando eles estão assim no grau leve, né? São pessoas amáveis, são pessoas que gostam de animais, né? São pessoas assim carinhosas, são muito inteligentes. Eles gostam muito de artes, eles são muito assim dado à arte. O borderline, quando se dedica à arte, eles assim é tipo achou o caminho, né? Também tem assim um comentário, não é nada certo, mas tem um comentário que Madre Teresa de Calcutá era borderline. Quando o borderline, quando ele acha alguma coisa para se dedicar muito e ele tem um retorno, ótimo. São pessoas que podem conviver bem, desde que sejam acompanhados, desde que estejam fazendo tratamento, desde que seja assim acompanhado por um psicoterapeuta, né? Tá sempre em tratamentos para não ter aquelas crises fortes, para amenizar. E tem o borderline grave, que esse assim é o mais difícil de tratar, né? Porque nem eles têm consciência da doença e eles são muito irritáveis. Quando eles têm raiva, eles são autodestrutivos, então eles podem praticar automutilação. São pessoas que, quando se ira, é muito difícil da ira ser controlada. Mas o borderline leve, do grau moderado, é melhor de conviver. Só que tem que ter esse cuidado. Eles nunca podem, assim, sempre tem que estar na observação de alguém, assim, que seja ligado neles, que comecem a perceber alguma crise, entendeu? Para entrar logo com a intervenção. É uma doença que foi, assim, estabelecido os sintomas, tudo, tratamento, tudo muito recente, né? Em 1980 foi que foi pela primeira vez, assim, definido o que era a personalidade borderline. E tem todas essas causas que eu falei que também estão sendo estudadas. O mais certo é que tem uma carga genética muito forte. No próximo vídeo eu falarei mais algumas curiosidades. Espero ter atingido o meu objetivo.